João acordou sobressaltado com o som de vidros se quebrando na sala de estar. Seu coração disparou ao descer as escadas correndo, apenas para encontrar seu padrasto, Manuel, com o rosto vermelho de raiva, segurando o Rolex que pertencera ao pai de João. Você não merece isso, seu degenerado, gritou Manuel, arremessando o relógio contra a parede, mas era tarde demais, ele já o havia vendido horas antes, traindo a memória do falecido marido de sua mãe. A casa em Lisboa, no bairro de Alfama, parecia menor do que nunca naquela manhã chuvosa de outono. João, aos 25 anos, havia finalmente reunido coragem para se assumir gay na noite anterior, durante o jantar familiar. Ele esperava rejeição, mas não isso, a venda do único objeto que o conectava ao pai, morto há 5 anos em um acidente de carro. O Rolex não era só um relógio, era um símbolo de herança, gravado com as iniciais do pai, que o usara todos os dias de sua vida como engenheiro naval. Manuel, o padrasto que entrara na família 2 anos após a morte, sempre olhara para João com desconfiança, mas agora sua fúria era palpável. Sua mãe chorou a noite toda por sua causa, disse ele, apontando o dedo. E eu não vou deixar que você destrua essa família com suas escolhas imorais. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele havia mantido o segredo por anos, lutando contra a pressão social em uma Portugal moderna, mas ainda marcada por tradições católicas em famílias como a sua. Sua mãe, Maria, uma professora aposentada, sempre fora devota, frequentando a igreja todos os domingos. Quando João contou, ela não gritou, apenas baixou os olhos e murmurou uma oração. Mas Manuel, um homem de negócios conservador, explodiu. Você acha que pode trazer vergonha para essa casa? Seu pai deve estar se revirando no túmulo. João quis responder que seu pai, António, sempre fora compreensivo, mas as palavras travaram na garganta. Naquele momento, João pensou em Miguel, seu namorado há 6 meses. Eles se conheceram na universidade, onde João estudava literatura e Miguel, arquitetura. Miguel era o oposto de tudo que João conhecia, confiante, assumido publicamente, filho de uma família progressista de Porto. Você precisa ser você mesmo, Miguel dissera na véspera, encorajando-o a contar. Agora, com o Rolex vendido, João se perguntava se valera a pena. Ele pegou o telefone e ligou para Miguel, que atendeu imediatamente. Eles venderam o relógio do meu pai, disse João, a voz embargada. Miguel ficou em silêncio por um segundo, então respondeu, vem para cá. Vamos resolver isso juntos. Enquanto dirigia para o apartamento de Miguel no Bairro Alto, João relembrava sua infância. Seu pai, António, era um homem calmo, que o levava para passeios pelo Tejo, contando histórias de navios e aventuras. Seja sempre honesto consigo mesmo, filho, ele dizia. Mas a honestidade agora custava caro. Ao chegar, Miguel o abraçou forte. Isso é só o começo da luta, disse ele. Mas você não está sozinho. Eles passaram a tarde conversando, Miguel compartilhando suas próprias experiências de rejeição inicial da família, que eventualmente aceitara. O tempo cura, mas você precisa lutar pelo que é certo. De volta para casa à noite, João encontrou a mãe sozinha na cozinha. Por que ele fez isso, mãe? Perguntou. Maria suspirou, os olhos vermelhos. Manuel acha que está protegendo a família. Ele vem de uma época diferente, João. Mas eu não sei o que pensar. A igreja diz que é pecado, mas você é meu filho. João sentiu uma pontada de esperança, mas também de dor. Ele explicou sobre Miguel, como o amor deles era real, puro, sem nada de errado. Maria ouviu, mas não respondeu. Naquela noite, deitado na cama, João se questionava, será que sua escolha de ser honesto destruiria tudo? No dia seguinte, o confronto escalou. Manuel anunciou que João deveria procurar terapia para corrigir sua orientação. Há clínicas especializadas, disse ele, como se fosse uma doença. João recusou veementemente, levando a uma briga acalorada. Você não é meu pai para decidir minha vida, gritou João. Manuel rebateu, graças a Deus não sou. Seu pai verdadeiro ficaria envergonhado. Aquelas palavras cortaram fundo. João saiu batendo a porta, indo para o trabalho em uma livraria no Chiado. Lá, entre livros de autores como José Saramago, ele encontrou refúgio, mas a mente não parava. Como lidar com a traição? O Rolex fora vendido para um colecionador anónimo,
segundo Manuel, por uma quantia que pagaria as dívidas da família. Miguel sugeriu que procurassem um advogado. Isso é herança sua, João. Ele não tinha direito. Mas João hesitava. Envolver a lei significaria romper laços definitivos. Enquanto isso, rumores se espalhavam pela família extensa. Tias e primos ligavam, alguns condenando, outros curiosos. A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos em círculos mais tradicionais. João sentia o peso disso no peito, como uma âncora puxando para o fundo. À noite, em um bar gay no Príncipe Real, João e Miguel encontraram amigos. Lá, pela primeira vez, João se sentiu livre, dançando sem medo. Mas ao voltar para casa, a realidade bateu, uma mensagem de Manuel no celular. Se você insistir nisso, saia de casa. O ultimato era claro. João chorou sozinho, questionando se sua identidade valia o preço da família. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele decidiu ficar com Miguel temporariamente, levando apenas uma mala com roupas e livros. O apartamento de Miguel era pequeno, mas acolhedor, com vistas para as colinas de Lisboa. Aqui você pode ser você mesmo, disse Miguel, beijando-o suavemente. Mas João não conseguia esquecer o Rolex. Ele começou a pesquisar online sobre o comprador, descobrindo que Manuel o vendera em um leilão local. Talvez eu possa rastreá-lo, pensou. Enquanto isso, Maria ligava diariamente, suplicando que João voltasse. Seu padrasto está arrependido, mas orgulhoso demais para admitir. João duvidava. Ele visitou a mãe em um café perto de casa, onde ela confessou suas lutas internas. Eu cresci aprendendo que o amor é entre homem e mulher, filho. Mas vendo você sofrer, me faz questionar. João compartilhou histórias de casais gays felizes, citando avanços sociais em Portugal, como a adoção por casais do mesmo sexo. Maria ouviu, mas o conflito em seus olhos era evidente. No trabalho, João enfrentou preconceito sutil. Um colega, ao saber da notícia, comentou: então é por isso que você é tão sensível com os livros de poesia. João ignorou, mas doía. Ele começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes, pais rejeitando filhos, casamentos desfeitos por verdades reveladas. Isso o fortaleceu, mas também o fez questionar sua própria resiliência. Miguel, sempre otimista, planejou um fim de semana em Sintra para distraí-los. Lá, entre palácios e florestas, eles caminharam de mãos dadas, falando sobre o futuro. Quero casar com você um dia, disse Miguel. João sorriu, mas o peso da família o impedia de sonhar alto. De volta, uma surpresa. Uma carta anônima chegou ao apartamento. Dentro, uma foto do Rolex e uma mensagem: seu pai deixou algo para você. Procure no gravador. Intrigado, João lembrou que o Rolex tinha uma inscrição interna. Mas como, se fora vendido? Ele confrontou Manuel por telefone. O que você sabe sobre uma nota secreta? Manuel riu, delírios seus. Eu vendi para pagar contas que seu pai deixou. Mas João não acreditava. Ele contratou um detetive particular, usando economias, para rastrear o comprador. Enquanto esperava, a relação com Miguel se aprofundou, mas tensões surgiram. Miguel queria que João cortasse laços com a família tóxica. Eles te machucam, amor. João defendia: é minha mãe. Não posso abandoná-la. Essa discordância levou a discussões, revelando inseguranças. João temia que Miguel o deixasse se as coisas piorassem. Em uma reunião familiar forçada, Manuel tentou impor condições: volte, mas sem esse estilo de vida. João recusou, saindo furioso. Maria, dividida, chorou: escolha, João, nós ou ele. Aquela noite, sozinho enquanto Miguel trabalhava, João refletiu sobre moralidade. Era certo priorizar amor sobre família. A sociedade portuguesa celebrava a diversidade em festivais como o Pride em Lisboa, mas em lares como o seu, o preconceito persistia. O detetive retornou com notícias: o comprador era um joalheiro em Cascais. João foi até lá, coração acelerado. O homem, idoso e simpático, mostrou o Rolex.
Seu padrasto disse que era da família, mas eu notei algo estranho. Ele abriu o fundo do relógio, revelando uma pequena nota enrolada. João a leu, olhos arregalados: para meu filho João, se você for como eu suspeito. Seja forte. Eu também lutei em silêncio. Com amor, pai. A revelação abalou João. Seu pai, Antônio, insinuava ser gay. Ou pelo menos compreensivo. Isso mudava tudo. Ele mostrou a nota para Miguel, que abraçou-o. Veja. Ele te apoiava. Mas como confrontar a família com isso? Com a nota em mãos, João sentiu uma mistura de alívio e raiva. Seu pai sabia, ou pelo menos intuía, e deixara uma mensagem de apoio. Porque Manuel vendera sabendo disso? Ou ele não sabia? João decidiu confrontar o padrasto diretamente. Marcou um encontro em casa, com Maria presente. Ao chegar, a tensão era palpável. Manuel sentou-se rígido, braços cruzados. O que você quer agora? Mais drama. João mostrou a nota. Meu pai deixou isso para mim. Ele me aceitava. Manuel leu, rosto empalidecendo. Isso é falsificação. Seu pai era um homem de verdade. Maria pegou a nota, lágrimas rolando. Antônio. Ele nunca me contou nada assim. A discussão explodiu. Manuel acusou João de manipular, mas João rebateu com fatos: o detetive, o joalheiro. Você vendeu minha herança por preconceito. Manuel admitiu: sim, vendi para te ensinar uma lição. Essa bobagem gay não cabe aqui. Maria interveio: basta, Manuel. Se Antônio aceitava, quem somos nós para julgar? João saiu vitorioso, mas ferido. Ele recuperou o Rolex, pagando o joalheiro com a ajuda de Miguel. Agora, com a prova, ele questionava o casamento da mãe. Porque casou com ele, mãe? Maria confessou: após a morte de seu pai, eu estava sozinha. Manuel era estável. Mas agora, dúvidas pairavam. Com Miguel, a relação floresceu. Eles participaram de um evento LGBT em Lisboa, sentindo comunidade. Mas sombras persistiam. Manuel ameaçou divórcio se Maria apoiasse João. Escolha, eu ou seu filho pervertido. Maria hesitava, presa entre amor maternal e medo da solidão. João mergulhou em pesquisas sobre a vida do pai. Descobriu diários antigos no sótão, revelando que Antônio tivera um amigo próximo na juventude, talvez mais que amigo. Ele sacrificou sua verdade pela família, pensou João. Isso o fez valorizar sua própria coragem, mas também temer o custo. No trabalho, João enfrentou um cliente homofóbico que, ao ver ele com Miguel, recusou serviço. Não quero ser atendido por gente como você. O chefe interveio, mas o incidente abalou João. Ele escreveu um artigo anónimo para um blog LGBT, compartilhando sua história, ganhando apoio online. Miguel propôs morarem juntos permanentemente. Vamos construir nossa família. João aceitou, mas o ultimato de Manuel pairava. Em uma ligação tensa, Maria disse: estou com você, filho. Mas preciso de tempo. João entendeu, mas doía. Uma traição inesperada veio, um primo vazou a história para a imprensa local, distorcendo fatos. Filho gay acusa padrasto de roubo. João negou envolvimento, mas o dano estava feito. Manuel processou por difamação, escalando o conflito. O processo judicial tornou-se o centro da vida de João. Ele contratou um advogado especializado em direitos LGBT, que argumentou herança e discriminação. Manuel, representado por um conservador, pintou João como instável. Ele está destruindo a família por capricho. Maria testemunhou a favor de João, revelando a nota. Meu falecido marido apoiava nosso filho. O juiz, progressista, inclinou-se para João. Mas o custo emocional era alto. Maria e Manuel separaram-se temporariamente. João e Miguel apoiaram-se mutuamente. Miguel, enfrentando estresse no trabalho, confessou: às vezes penso em desistir, mas por você, continuo. Isso fortaleceu seu laço, mas João sentia culpa. Pós-audiência, João visitou o túmulo do pai. Obrigado pela nota, pai. Ela me salvou. Lá, ele decidiu perdoar,
mas não esquecer. Ele convidou Maria para jantar com Miguel, um passo para a reconciliação. Mas uma reviravolta, Manuel, sozinho, ligou para João. Eu errei. Cresci em uma vila onde isso era tabu. João ouviu, surpreso. Manuel admitiu preconceitos, influenciados por educação rígida. Talvez eu possa mudar. João hesitou. Aceitar. Ou cortar. Com Miguel, discutiram, perdão é força, não fraqueza. João marcou um encontro. No café, Manuel pediu desculpas. Venda o relógio foi errado. Devolvo o dinheiro. João aceitou, mas impôs condições, respeito a ele e Miguel. Maria, aliviada, reuniu a família. Tias conservadoras resistiram, mas progressivamente aceitaram. João sentiu vitória, mas questionava, era genuíno. Em um festival em Lisboa, João e Miguel celebraram, mas uma discussão surgiu, Miguel queria filhos. João, traumatizado, duvidava. E se repetirmos o ciclo? A reconciliação com Manuel progrediu lentamente. Eles tiveram conversas honestas sobre preconceito. Manuel frequentou terapias, aprendendo sobre diversidade. Eu via como ameaça à tradição, admitiu. João e Miguel planejaram viagem para Algarve, fortalecendo o relacionamento. Lá, sob sol, João propôs, casemos. Miguel aceitou, lágrimas nos olhos. De volta, desafios, um ataque homofóbico em uma rua de Lisboa. João foi empurrado, xingado. Miguel defendeu, mas ambos saíram machucados. Isso reacendeu medos, mas uniu-os. Maria divorciou-se de Manuel, escolhendo independência. Eu preciso me encontrar. João apoiou, orgulhoso. Com a nota do pai como talismã, João fundou um grupo de apoio para jovens LGBT com famílias conservadoras. Histórias compartilhadas curaram feridas. Mas uma decisão controversa, Manuel pediu para voltar com Maria. João aconselhou cautela. Ele mudou. Maria testou, e Manuel provou, compareceu a um evento perido com eles. João refletiu sobre escolhas, assumir custou, mas trouxe autenticidade. Com Miguel, planejou casamento, convidando todos. O casamento de João e Miguel ocorreu em uma capela em Lisboa, com vistas para o mar. Familiares compareceram, incluindo Manuel, que deu um discurso emocionado, eu errei, mas aprendi. Amor é amor. Maria, radiante, sussurrou, seu pai estaria orgulhoso. João usava o Rolex, símbolo de legado. Pós-casamento, desafios continuaram, a adoção. Eles iniciaram um processo, enfrentando burocracia e preconceitos residuais. Anos depois, com uma criança adotada, João olhava para trás, traições, dores, mas crescimento. Manuel tornou-se avô amoroso, redimido. A vida ensinou que escolhas têm preços, mas verdade liberta. Mas será que perdoar preconceito sempre é o caminho certo, ou às vezes corte é necessário para proteger a si mesmo?